forma regimental e verificando a presença do número legal de parlamentares, declaro aberta a presente sessão, que foi convocada na sessão ordinária do último dia 23. A sessão será transmitida via internet pelo site da Câmara, camaraguaratuba.pr.gov.br. Inicialmente solicito que todos fiquemos em pé para a leitura do texto bíblico. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Até aqui. Matéria apresentada. Proposta de emenda à lei orgânica. Peço que o nosso primeiro secretário faça a leitura da proposta de emenda. Proposta de emenda à lei orgânica municipal. A mesa diretora, em conformidade com o regimento interno da lei orgânica municipal, requer, depois de ouvido o plenário, que seja apresentada na forma regimental a seguinte proposta de emenda modificativa à lei orgânica do município. Artigo 1º. Da nova redação ao disposto do caput do artigo 21 e 22 da lei orgânica municipal, que passam a vigorar como segue. Artigo 44. A Câmara Municipal reunir-se-á em sessões ordinárias anualmente de 1º de março a 30 de junho e 1º de agosto a 20 de dezembro, independentemente de convocação. Artigo 2º. Essa emenda à lei orgânica entrará em vigor após a promulgação e publicação com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016. Assinam Mordecai Magalhães de Oliveira, presidente, Sérgio Alves, primeiro secretário, Fábio Luiz Chaves, segundo secretário, Maurício Solenze, vice-presidente, que não assinou. Será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação para parecer. Não havendo mais nada a ser dada entrada, passamos para a ordem do dia. Projeto de Lei 1384, que autoriza o município de Guaratuba a celebrar termo de cooperação técnica com a Associação Pro Agricultura Sustentável de Guaratuba e da outras providências. Em segunda discussão, o projeto de lei. Em segunda votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado em segunda votação. Projeto substitutivo 01 ao projeto de lei 1380, que desafeta e autoriza o Poder Executivo a criar o campus da saúde e determina normas para a escolha dos projetos destinados à implantação de hospital no município de Guaratuba e da outras providências. Em segunda discussão, o projeto de lei. Vereador Maurício. Senhor presidente, gostaria de encaminhar o voto e o voto da oposição. A oposição, na sessão passada, simplesmente queria que esse projeto tivesse mais um tempinho, porque nós tínhamos mais uma emenda para ser apresentada e a gente não quer que seja discutido assim, nessa rapidez, já que é uma coisa muito importante. Então nós fizemos hoje uma reunião, fizemos uma avaliação das emendas que foram apresentadas, que eu apresentei à comissão, e que fez com que o projeto atendesse algumas questões e que nós estávamos debatendo e achando que o projeto estava na ilegalidade por causa da falta dessas emendas. Por exemplo, que houvesse licitação. No projeto agora consta que vai ter um chamamento público. No projeto também não constava que haveria uma avaliação prévia do lote por uma comissão de valores. Assim incluímos uma emenda para que a comissão pudesse avaliar. Também não continha a viabilidade financeira da implantação do projeto. A empresa vencedora terá que ter uma viabilidade financeira, mostrar essa viabilidade para que o projeto seja implantado. E também, depois de vencido esse processo, a empresa vencedora vai ter que ser, o terreno para doação vai ter que ser aprovado por lei específica na Câmara. Então, é um processo bem mais elaborado do que o que tinha anteriormente. Então, nós da oposição entendemos que está atendendo bem aquilo que a gente estava pedindo. E a gente queria incluir também, mas hoje avaliamos que a emenda poderia ser inconstitucional, que o município se comprometesse em um ano
destinar uma área para a construção de um local para o esporte, um estádio, e também uma área para escolas Hilda Arnes. Mas como a gente estaria adentrando no direito do município, da prefeitura, então a gente entendeu que não haveria como apresentar essa emenda. Então, eu gostaria de encaminhar a oposição para que votasse favorável ao projeto. Vereador Itamar. Senhor presidente, ontem eu ainda deixei alguma fala desse vereador que faço o juízo da forma que eu gostaria e que eu gosto. Eu não faço fileira. E, na verdade, aquilo que é bom, eu registrei ontem que voto favorável. Aquilo que satisfaz a esse parlamentar, eu voto favorável. Então, nós voltamos à declaração de voto anterior ao projeto que tramitou nessa casa de anterioridade, que não tinha audiência pública, que não teve licitação, não houve avaliação prévia e que não constava a licitação e descumpria artigos da Constituição no artigo 37. Então a oposição demonstrou naquele momento que não gostaria de votar aquele projeto, declarou voto contra e fomos chacoteados de todas as maneiras. Isso não entristeceu e nem envaideceu o nosso trabalho. Agora, fizemos a lição de casa, demonstramos, vereadora Maria, que no que é certo, na forma que nós achamos justo, a gente vota de forma favorável. Então, dessa forma, hoje, com o encaminhamento da oposição do vereador Maurício, nós vamos votar porque temos um pouco mais de segurança através do processo de licitação, concurso de projeto, coisa que ontem até nós não tínhamos. Então é assim, o parlamento precisa de discussão, reunião e ficar preparado para dar o voto e assim, vamos para a próxima etapa. Essa parte nós vamos votar sim e agora depois nós discutimos a outra parte para cuidar do que é o nosso dever, a fiscalização da licitação, o concurso do projeto. Então, para hoje, o encaminhamento da oposição é voto sim. Continua em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado em segunda votação o projeto de lei 1380. Projeto de lei 1391, que estabelece o programa de recuperação fiscal do município de Guaratuba, denominado REFIS. Em segunda discussão. Em segunda votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei 1391. Projeto de lei 1394, que autoriza o município de Guaratuba a celebrar termo de convênio Associação dos Pais e Amigos Excepcionais da APAI e da outras providências. Em segunda discussão, o projeto de lei. Em segunda votação, o projeto de lei 1394. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 1386, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária anual para o ano de 2006 e da outras providências. Na data de ontem, o vereador Itamar Cidral da Silveira Júnior ficou de apresentar uma emenda ao projeto. Conforme determina o regimento interno no seu artigo 167, parágrafo 4º, a emenda pode ser, parágrafo 4º, a emenda pode ser apresentada nesta etapa da votação, desde que com assinatura de 1/3 dos vereadores, para que seja apreciada pelo plenário. Sendo assim, a emenda ficou prejudicada. Subemenda ao projeto de lei 1386. Peço que o vereador Sérgio Alves Braga, nosso secretário, faça a leitura da subemenda. Proposta de subemenda LDO. Os vereadores que ao final assinam, em conformidade com o regimento interno no seu artigo 96, inciso 7º, requerem, depois do ouvido ao plenário, que seja apresentada na forma regimental a seguinte proposta de subemenda modificativa à LDO. Programa 57, de Planejamento e Gestão Urbana. A. Retirar do Código 30, atividade, execução de política de uso do solo e fiscalização, valor de 160 mil reais. B. Criar atividade, manutenção das pontes, pênseis, na área rural do Cubatão, no valor de 160 mil reais, incluindo a mesma no programa 57, Programa de Planejamento e Gestão Urbana. Assinam Raul Chaves, vereador, Fábio Luiz Chaves, segundo secretário,
Ana Maria Correia da Silva, Mordecai Magalhães de Oliveira, Laudi Carlos de Sante e Juarez Serafim Temóteo. Em discussão a subemenda ao projeto, a emenda apresentada ontem e votada ontem. Continua em discussão, em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a emenda, a subemenda ao projeto de lei 1386. Em primeira discussão, projeto de lei com as emendas. Em primeira votação, o projeto de lei com as emendas. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Senhor presidente, na discussão aqui do projeto, Vossa Excelência acabou de ler, eu não tive nenhum contato, não recebi nada, e Vossa Excelência me dá a notícia hoje que a minha emenda de R$1.500.000 para a saúde pública, que foi feita de plenário ontem e acatada por esse plenário, hoje não vale mais. Então, eu acredito que Vossa Excelência não deve votar esse projeto sem antes demonstrar juridicamente um parecer para que esse projeto não valha, senhor presidente. Está no parecer, está no regimento interno e também diz na matéria orçamentária. Foi acatada ontem, senhor presidente. Vereador, posso falar? Sim. Quando o senhor quiser a palavra, o senhor pede, por favor. As emendas aos projetos que tratam o artigo somente sofrerão alteração nas comissões da Câmara, salvo o requerimento de 1/3 dos vereadores. Como não foi uma emenda de 1/3, ela foi prejudicada. As sessões em que estiverem em pauta projetos orçamentários serão prorrogados, se necessário, pelo presidente, até que se conclua a votação da matéria. Então, conforme o artigo 172, nós vamos até o final da votação da matéria. Continua em discussão o projeto de lei. Senhor presidente, dessa forma não satisfaz esse vereador, uma vez que todas essas emendas que foram apresentadas apenas com uma assinatura, até outras com 2 assinaturas. E de emenda, de plenário, ontem Vossa Excelência acatou. Hoje Vossa Excelência trouxe uma surpresa, que nem veio da comissão, parece que veio de Vossa Excelência. Vereador Itamar, no final da sessão, se o senhor lembrar, eu invoquei o artigo 67 para o senhor. Continua em discussão. Vossa Excelência, senhor presidente. Continua em discussão, vereador. Para discutir, então, senhor presidente, gostaria de continuar a discussão. 167 e 161. O senhor está interrogando a presidência, então o senhor discuta o projeto, por favor. Então, eu gostaria de discutir com os parlamentares a viabilidade da minha emenda, que foi acatada ontem ao plenário, e hoje não vale mais. Então, de uma forma desrespeitosa com esse parlamentar e com os vereadores que ontem tinham a certeza que teriam uma emenda para votar. Continua em discussão o projeto de lei. Vereador Maurício. Artigo 171, senhor presidente. Parágrafo único. Voltará o processo à Comissão de Finanças e Orçamento, aprovado em primeiro turno, para a redação do projeto na forma aprovada no prazo de 3 dias. Mais uma vez, vocês desconhecem aqui. Votará às comissões o projeto aprovado em primeiro turno. Está bem claro aqui. Voltará o processo da Comissão de Finanças e Orçamento aprovado em primeiro turno. Nós estamos votando em primeiro turno o projeto. Então, nós votaremos o projeto e, conforme o artigo 172, nós temos que votar hoje e ele voltará às comissões. Continua em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação. Não havendo mais matéria a ser discutida, passamos para a palavra livre por até 5 minutos, conforme o artigo 135 do Regimento Interno. Palavra está livre. Senhor presidente. Vereador Itamar Cidal. Gostaria de deixar claro, tranquilo e sereno para a população que me assiste, aos vereadores desse plenário, da forma que não concordo, não compactuo com essa conduta de sumir com uma emenda ou prejudicá-la após a aceitação dela. Então, de uma forma que ela não vai à votação, não me satisfaz, e eu gostaria de dizer que esse 1,5 milhão retirado do Poder Legislativo poderia atender a saúde pública na compra do mamógrafo, que não pôde passar aqui, poderíamos atender a população na compra de uma UTI, poderíamos atender a população em diversas situações a qual nós poderíamos criar nas ações da saúde. Principalmente hemodiálise, pessoas que a gente tem que ficar encaminhando até as cidades fora de Guaratuba, Curitiba, Joinville. Então, fico de forma
aborrecido, entristecido por não ter nem o direito de ter a minha emenda votada, que ontem foi acatada nesse plenário. Não havendo mais nenhum vereador Laudir. Senhor presidente, eu só gostaria de tecer um comentário a respeito do nosso terminal turístico pesqueiro e dar a boa notícia, né? Mais uma boa notícia, né, do Executivo, que são tantas, né? Com tantas obras sendo realizadas no município, tanta coisa sendo feita. E então, é mais uma boa notícia. Que o terminal turístico pesqueiro já averba, estamos com ofício aqui da Caixa Econômica, né, tendo que o dinheiro já está depositado, né, na sua parcela que correspondente ao início da obra já está depositada, e assim dará seguimento e andamento à obra, que já foi retomada, né. Já estou aqui com o ofício encaminhado a esta casa e a senhora prefeita Ivani, de que o dinheiro já se encontra disponível, depositado, e então esta obra do nosso terminal turístico pesqueiro continua a todo vapor, e assim Guaratuba, o valor da parcela, senhor vereador, é R$ 196.328,34. Então, a caráter de informação, senhor presidente, inclusive foi a Vossa Excelência, presidente, que recebeu está no seu nome, em nome da prefeita, né, comunicando que a verba já estava disponível, depositada aí para dar seguimento e andamento na obra do terminal turístico pesqueiro, senhor presidente. No momento era o que continha. Não havendo mais oradores inscritos, mais inscrito para a palavra livre, marcamos uma nova sessão já para segunda-feira que vem, dia 30, às 20 horas. Esclarecendo ainda que ontem, se verificarem a ata, foi encaminhado esse projeto para análise da emenda de plenário. Mas como a emenda não foi feita dentro dos parâmetros previstos no artigo 167 e seguintes, a emenda ficou prejudicada e a mesa não aceitou a emenda. Era isso que continha. Uma boa noite a todos e até segunda-feira.